Fala aí, pessoal, beleza? Hoje eu venho trazer para vocês um conteúdo de Ortega y Gasset, que é um conteúdo mais facilmente compreensível, por ele já se tratar diretamente do que está acontecendo no cenário atual, né, no cenário mundial, e algo que inclusive adiciona um aspecto meio profético, porque já foi dito no passado, né? Então o próprio Ortega y Gasset ele está colocando aqui como um filósofo disposto a explicar a realidade, ele está colocando o que já foi profetizado por outros sábios no passado, né? Então a gente vai colocar uns trechinhos aqui do capítulo 6 do Rebelião das Massas, né, que seria um dos livros icônicos do Ortega y Gasset, que é um filósofo que deve ser prestado um pouco de atenção nele, porque ele tem até mesmo um tom poético mais leve, né? Uma coisa que torna os textos agradáveis de se ler, com palavras bonitas e também com colocações muito acertadas. É claro que a gente vai fazer uma distinção especificamente do que ele está colocando num conteúdo filosófico, um pouco mais técnico, e o que ele está colocando ali para uma difusão, mais ou menos uma camada superficial dos conteúdos filosóficos dele, né? Que seria toda essa conceituação pragmática que já dilui na vida cotidiana das pessoas, né? Então já faz compreender, por exemplo, as próprias profecias desses sábios do passado que eu mencionei, né? Então vamos dar uma olhadinha nesse capítulo 6 que é logo o início, né? Ele fala, começa a dissecação do homem-massa. Então ele está explicando aqui especificamente o fenômeno do homem-massa, que é o afegão médio, né? As pessoas comuns do cotidiano que se engajam, né, nos próprios propósitos sistêmicos ali, que é a vida pragmática, a vida hedonista e também a vida nihilista, né? Então, por assim dizer, seguindo esses três, né, respectivamente, uma vida direcionada à prática, sem que haja um determinado nível de profundidade em cada uma das coisas em que ele se empenha. Então, o homem massa é um sujeito mais pragmático, mais prático, mais objetivo. Também é um sujeito mais hedonista, mais preocupado com prazeres, né, os prazeres da carne, os prazeres de todas as coisas que vão se apresentando no seu caminho. E, por fim, ele exclui muitas vezes um propósito por conta da moral imbuída nesse propósito, né? Então, como as coisas morais elas são difíceis de serem conseguidas porque exigem virtudes, e essas virtudes exigem também um despreendimento, principalmente desse pragmatismo e do hedonismo, então o niilismo ele acaba se reforçando, né? O que a gente vai ver um pouquinho mais à frente. Então, vamos começar a ler rapidamente aqui. Nesse capítulo 6 ele diz assim: Como é este homem massa que domina hoje a vida pública? E aí ele diz assim, a vida política e a não política. Então, como que é esse homem massa, né? Como que ele vai ter as suas qualidades, as suas distinções, como que a gente vai observá-lo, como a gente vai saber que um sujeito, um indivíduo é parte desse conjunto que ele chama de homem massa, né? Então ele diz assim, né? Convém responder conjuntamente a ambas as questões, porque assim, acima ele também pergunta por que como é, quer dizer, como se produzir. Então, vou fazer uma puladinha aqui no texto, mas também tem uma pergunta que ele precisa realizar, que é como que foi o processo de construção desse homem massa, então como ele chegou a vir a ser da maneira que ele está sendo estabelecido hoje, né? Então, ambas essas questões, continuando aqui, é, convém responder conjuntamente, né, como ele mesmo diz, porque se prestam mútuo esclarecimento. Então, uma coisa vai revelar a outra, no final das contas. Ele continua dizendo: o homem que agora tenta pôr-se à frente da existência europeia é muito diferente daquele que dirigiu o século XIX, mas foi produzido e preparado no século XIX. Então, mesmo que o homem que a gente possa observar hoje, né, então o ser humano como ele se consolidou da maneira que ele está na sociedade tecnocrática de hoje, ele foi mais ou menos construído lá no século XIX, é isso que ele está querendo dizer, em 1800, né? Aí ele diz em sequência, qualquer mente perspicaz de 1820, 1850, 1880 pode, por um simples raciocínio a priori, prever a gravidade da situação histórica atual. Então, os sábios do passado, até mesmo aqueles que se consolidaram no século XIX, eles já poderiam prever que hoje algumas coisas acabariam da maneira que acabaram, né? E, com efeito, continuando aqui, nada novo acontece que não tenha sido previsto há 100 anos. Aí ele menciona aqui Hegel, dizendo assim, né? As massas avançam, dizia apocalíptico Hegel. Sem um novo poder espiritual,
nossa época, que é uma época revolucionária, produzirá uma catástrofe. Isso quem dizia, né, anunciava, de acordo com o próprio Ortega y Gasset, Augusto Comte, né? Então, Augusto Comte é aquele mesmo cara que diz que a vida dos vivos é determinada por filósofos mortos. Ele tem frases muito icônicas e ele é um positivista, né? Alguém que contribuiu veementemente no pensamento lá da República de 1880, 1890, do início da Constituição da República no Brasil. Então, ele influenciou com o seu aspecto meio positivista, tecnocrata, meio não, né? Completamente. Ele infundiu toda a parte sociocultural do nosso país a partir dos meados políticos, né? Então, a política no Brasil acabou meio que sendo conivente com toda essa eliminação da espiritualidade humana a partir de condutas pragmáticas, hedonistas, nihilistas e, por fim das contas, né, é o que a gente acaba vendo que é um grande cavalo de Troia para outros problemas dentro da própria humanidade, né? Ele vai continuar dizendo aqui para nós: "Ve- vejo subir a premiar do niilismo, preamar do niilismo, né? Então, a maré alta do niilismo. Essa maré alta do niilismo ela já estava chegando naquele momento, né? No século XIX. Gritava de um penhasco alcantilado da Engadina, né? Que é um Alpe suíço, o bigodudo Nietzsche. Então, não sou só eu que falo do bigode do Nietzsche, né? O próprio Ortega Gasset já meio que destaca essa característica e já coloca ali o próprio Nietzsche como aquele que, o arauto, né? Aquele que anuncia um, um novo, meio que um novo modo de perspectiva ali que as massas tomariam como seu próprio ponto de vista, né? Que é um ponto de vista mais ou menos solapando qualquer sentido na realidade. E o pragmatismo ele ajuda. Então, se você tem uma vida prática, né? Uma vida prática que ela toma quase que a totalidade da sua existência, você não pode, por assim dizer, se dar ao luxo de subjetividades ou de fantasias que, por assim dizer, caracterizam até mesmo a profundidade da consciência, né? Então, você não pode se aventurar em tentar entender os sentidos impostos na realidade, muitas vezes até chegando a níveis conspiratórios e entendendo que a realidade funciona com base numa conspiração, porque estão dizendo para você que a realidade prática é muito mais importante. Então vai obter seu prazer, seu dinheiro e saia. É exatamente isso que acontece hoje em dia, inclusive por conta do homem massa. É exatamente isso que a gente está entendendo com Ortega Gasset. Então ele diz assim, né? É falso dizer que a história não é previsível. Inúmeras vezes tem sido profetizada. Se o porvir não oferece um flanco à profecia, não poderíamos tampouco compreendê-la, quando logo se cumpre e se faz passado. Então, olha só o que ele está falando para nós. A gente não poderia sequer entender um passo à nossa frente se não houvesse, de certo modo, uma potência desse futuro que vai acontecer já embutido na substância daquilo que está se desenvolvendo no presente, né? Então, o passado ele acaba dando essa substância e, por assim dizer, o futuro acaba tornando-se uma substância de um novo futuro, né? Sendo assim passado também dentro dessa perspectiva. Então, no final das contas, não tem como não ter profetizado isso, né? A maior parte das pessoas já sabia, principalmente aquelas que têm um grande olhar, um grande escrutínio, baseando-se em vários aspectos que observaram da realidade. O próprio Olavo de Carvalho já sabia das coisas que viriam, né, dos tempos que hoje a gente está vivendo, né, por assim dizer. Então, ele também tinha esse olhar, esse escrutínio, né? Finalizando aqui na última frase, ele diz: a ideia de que o historiador é um profeta pelo avesso resume toda a filosofia, né? Então, olha só, esse esse historiador ele está reunindo questões que em um determinado momento eles vão ser utilizadas, né, para propiciação de eventos futuros. Então, o que já foi observado no passado fez com que houvesse um entendimento de que o homem ele foi caminhando, né, para essa linha. Essa linha mais ou menos é um muro. E esse muro ele impede, né, quase como se fosse uma progressão consciencial do ser humano. Veja bem, essa linha ou esse muro está mais ou menos conceituado nos seguintes termos: pragmatismo, hedonismo e niilismo. Então, essas três coisas elas formam camadas dentro de uma grande muralha ali,
E essa grande muralha impede o desenvolvimento almático, o desenvolvimento consciencial do ser humano. Consciência do ser humano, né? Faz com que ele não consiga inteligir a realidade, inteligir a verdade disposta nas coisas da própria realidade. Isso é um problema. É claro que é um problema sempre em vias de composição, né? Ele é um problema, mas em determinado momento ele pode não mais se tornar um problema, ele pode ser vencido, ele pode ser ultrapassado, ele pode ser quebrado. Então esse muro ele foi estabelecido um, quase como se fosse um objeto dourado, né, dos grandes agentes ou das grandes indústrias. E a gente precisa observar, né, para onde que está sendo conduzido todo o contingente das massas, né, para que a gente também se identifique dentro ou fora desse contingente, né? Então, a gente acredita que a gente está seguindo o mesmo destino que foi programado para que nós não observemos essa verdade velada, ou a gente está seguindo a verdade, né? Seguindo os preceitos, inclusive crísticos, né? Será que a gente está fazendo isso, ou será que a gente está se imbuindo dentro desse mesmo fluxo do homem-massa, né? Então, deixo vocês com essas reflexões também, com um pouco ali do que o Ortega Gasset traz para nós, são maravilhas filosóficas, tá? Então, todas essas coisas que eu venho trazendo de vários autores, né, que inclusive eu planejo ainda colocar aqui no canal, são portas de entrada para as grandes obras filosóficas, os grandes autores que consolidaram para nós maravilhas da intelecção, maravilhas do pensamento, né? Então, se vocês querem realmente entender a realidade, comecem a se colocar dentro desses textos, né? Comecem a visualizar as mesmas perspectivas que esses autores estavam visualizando, e assim talvez muitas coisas elas serão preenchidas de sentido dentro da existência de cada um de vocês, né? Então, fiquem com Deus e até mais.